Estamos de volta com o nosso estúdio aberto e agora nós vamos bater papo. Um dos assuntos que eu mais gosto é política. E estou trazendo aqui um representante, né, do que se convencionou chamar, de alguns anos para cá, da nova política e mais especificamente de um partido que se apropriou do nome novo, né, para chamar de seu. Estou com o vice-presidente municipal no diretório aqui do Novo em Osasco e também coordenador da região aqui em 16 municípios. Estou com o Cadu, seja muito bem-vindo, jovem Cadu, para a gente bater um papo sobre política. Seja bem-vindo. Muito obrigado, satisfação muito grande estar aqui com você no seu programa. Muito obrigado pelo convite. E é isso, sem dúvida, a gente vai ter a oportunidade de bater um papo muito legal aqui sobre o Partido Novo na nossa cidade, na nossa região, né? Cadu, eu vou começar falando assim, né? Eu brinquei nessa abertura, falando que o Novo se apropriou do nome novo. Quer dizer, qualquer outro partido que surgir no Brasil tá ferrado para fazer o marketing, né? Uhum. Porque não dá para falar, não, Partido Novo. Se falar um Partido Novo, cai no colo do Novo essas referências. Mas mais do que para o nome, o simbolismo do Novo, a tal da nova política, dos outsiders. Tem muita gente falando que não deu certo, que isso foi um tiro no pé do país. Tem muita gente falando que está aí, o caminho é esse mesmo. Porque há muita controvérsia neste momento em o que é ser da nova política e do que é ser um político novo, não de idade, político novo no mercado. Como é que o Novo tem lidado com isso, para diferenciar o que é ser um político novo no mercado para ser um político que pratica as novas atitudes, o que se espera dos políticos, que é menos pragmatismo político, mais idealismo, etc. Muito importante essa pergunta, você tocou num tema muito central, né, que a gente tem como um dos principais diferenciais do nosso partido, visto em perspectiva, não é? Que é a visão de longo prazo. Né? A visão de longo prazo, esse é um dos diferenciais do nosso partido. Então, é importante você, a despeito de o partido, né, não ser tão mais novo, né, a gente conseguiu as assinaturas ali, né, para conseguir o partido lá em 2010, depois participamos da nossa primeira eleição em 2016, não é? Então não faz tanto tempo assim, mas é importante ser novo nas ideias e nos princípios, né? E aí a gente pensa que um dos principais diferenciais do Partido Novo, né, é o não uso do dinheiro público, o não uso do fundo eleitoral, né? O fato de a gente ter processo seletivo, os nossos candidatos têm processo seletivo justamente para melhorar um pouco a qualidade da política, né? Trazer mais eficiência, para ver também se a pessoa tem os nossos valores, né? A gente é um partido liberal, né? Então não adianta, por exemplo, ter um candidato que vai numa Câmara Municipal ou numa Assembleia Legislativa ou numa Câmara Federal aumentar os impostos, por exemplo, né? Então, a questão de ser novo independe menos da cronologia e do tempo e mais das ideias e mais do diferencial. Você tocou num ponto importante a respeito do processo seletivo, que quando o partido, né, iniciou, era uma novidade ali, as pessoas... foi uma curiosidade, deu mídia, deu repercussão, teve gente falando que tinha sentido, outros que não tem sentido, e eu vou tocar nos pontos nevrálgicos aí. Mas por exemplo, Partido Novo de Osasco, são pessoas que estão ali. Sim. Quando passa por um processo seletivo, é evidente que tem algum tipo de orientação escrita, tem algum tipo de orientação que está lá no cerne, né, vamos dizer, da convenção partidária e tal, mas fica por escolhas de pessoas. Então, hoje, uma pessoa que vai passar por um processo seletivo para entrar no Novo, que quer ser candidato a vereador nas próximas eleições, aqui em Osasco, dando um exemplo bem específico da tua vivência. Claro. Se tiver, por exemplo, 2 ou 3 diretores lá, pessoas do diretório municipal que não gostam dela. Não gostam porque não gostam, mas a pessoa tem reputação ilibada, a pessoa ela é liberal nas suas propostas, ela não tem nenhum tipo de condenação, ela tem, vamos dizer, todas as prerrogativas. Não corre o risco de ser limado por questões pessoais e aí, ao invés de ser um processo seletivo, passa a ser um ajuntamento de patotinha? Eu entendo a sua pergunta. Aí a gente relaciona também uma outra ideia do Novo, que são as instituições, né? Como que as instituições, elas se materializam, elas se concretizam nessa questão do processo seletivo que você fez menção, não é? Por exemplo, os candidatos do Partido Novo, que foram candidatos no Novo em 2020,
candidatos a vereador e a vereadora em 2020, eles participaram desse processo seletivo, mas os avaliadores desse processo seletivo não estavam vinculados ao diretório municipal. Ok. Agora mesmo, a gente vai ter o novo, inclusive já lançou o processo seletivo para a candidatura de 2022. A mesma coisa, né? A gente vai ter uma candidatura para 2022 para deputado estadual, para deputado federal. Isso está relacionado não ao município, mas aos diretórios estaduais. Mais uma vez, quem vai avaliar os potenciais candidatos, não é, a deputado estadual, a deputado federal, representando São Paulo, não vai ser o diretório estadual de São Paulo, mas o diretório estadual de outros estados da federação, né? Rio de Janeiro. Uma análise fria, vamos dizer assim. Exato, exato. E qual que é o cerne, né, do processo seletivo? Né? É justamente, né, ver, você até fez menção, né, a provinha aqui, a colar, não é? As pessoas, inclusive, fazem a prova, tem uma consulta, né, do material, não é? Padrão vestibular, digamos assim, é justamente para checar, não é, o perfil ideológico da pessoa em relação ao Partido Novo. Foi aquele exemplo que eu te disse, né? Imagine, o Partido Novo não usa dinheiro público, o Partido Novo tem como uma das principais prerrogativas e funções que defende justamente cortar os gastos públicos, né? Se porventura a gente está numa conversa aqui descontraída, Cadu, conversando, eu sinto, você vai querer aumentar o gasto, você quer me candidatar pelo Novo, vou querer aumentar o gasto, vou querer aumentar os impostos, né? Quer dizer, já é um pouco complicado, porque esse é o perfil do partido, né? Que é um partido liberal. Sim. E tirar um pouco a função do Estado e trazer para o indivíduo, né? Para a pessoa e para o empreendedor. O Partido Novo é um partido liberal, você mesmo está dizendo. Exato. Ponto. E é vamos dizer, a imagem que transparece. É um partido conservador também? Olha, isso aí, do ponto de vista, existe algumas alas do partido, não alas, mas grupos, né? São poucos mais conservadores, né? E tem uns que são mais liberais do ponto de vista progressistas, né? Você vê em São Paulo, por exemplo, você teve uma candidata em outros municípios também que eram no grupo de LGBT, né? Então, o partido, essa pauta dos costumes, o partido ele é plural, né? A pauta econômica, sim, né? Você tem uma perspectiva mais totalmente, né, liberal, sim, né? Isso aí não se discute. Agora a gente vai falar na parte política, dos costumes, né? Isso realmente não dá para cravar, é um partido conservador. Mas não há uma confusão, que nem quando você falou agora assim, não, nós tivemos candidatos LGBT em São Paulo pelo Partido Novo, que seria uma ala mais progressista. Mas não pode existir, e eu vou fazer a pergunta e depois eu tenho a resposta. Não pode existir, por exemplo, um gay, né, uma pessoa assumidamente gay, que seja conservadora, essa na minha falsa dicotomia que acaba sendo propagada, fora que a palavra progressista é bonito, né? Todo mundo quer ser progressista, é o progresso e tal. E conservador fica um ranço, uma coisa que, conservador é ruim, progressista é bom. Não necessariamente, nenhum nem outro. Mas, vamos lá, o que você está me dizendo é que o Partido Novo é um partido que não tem nenhum tipo de restrição, até não poderia ter pela Constituição, né? Não pode ter nenhum tipo de bloqueio por crença religiosa, raça, opção, ou não pode mais chamar de opção sexual, né? Tem outro jeito de falar, mas com todo respeito, é o jeito que eu aprendi e depois eu me corrijo que eu não estou lembrando a maneira correta, mas como a pessoa se apresenta, né? Eu sou heterossexual, homossexual, não importa, tal. Eu falo isso porque neste momento existe um embate de uma direita mais conservadora, né, que se pronuncia mais conservadora, e com isso, quando fala conservador, não é nada contra nenhum tipo de segmento da sociedade, mas uma direita mais conservadora que no início bebiam da mesma fonte. O Novo, né, o candidato a presidente Amoedo, inclusive muitas pessoas falaram, uma pena que ninguém acreditou muito no Amoedo, e ele teve uma votação inexpressiva, como outros... Inexpressiva não é a palavra correta. Uma votação votado, até menor. Mas como, por exemplo, o Alckmin, que teve uma campanha gigantesca e teve uma votação pífia para o tamanho da campanha. Exato. Mas porque, de certa maneira, o grupo social maioritário, né, majoritariamente este grupo de direita,
liberal e liberal na economia e conservador, vamos dizer de maneira geral, nos costumes, se aglutinou em torno de Jair Bolsonaro, porque enxergaram ali, para ganhar daquele outro time, nós temos que... Exato. Esse cara é o que está despontando. E nesse momento, o Novo se apresenta como um antagonista, assim, fervoroso do que hoje é chamado bolsonarismo ou dessa direita liberal conservadora. O Novo mudou, mudaram as convicções, é um momento político. Explica um pouco esse novo, a palavra novo fica maravilhosa nessas frases, o novo posicionamento do Novo. Não, o nosso posicionamento ele continua o mesmo do ponto de vista de diferenciais, de ideias, não é? É isso que você falou, acho que quando você toca muito no Amoedo, né? Inclusive a eleição de 2018, né? É até uma percepção que se tem, né? Muitas pessoas que votaram no Bolsonaro e deixaram de votar no Amoedo, Sim. que eram eleitores do Amoedo, não votaram necessariamente porque estavam a favor do Bolsonaro, mas votaram contra o PT. O voto útil, aquela história do voto útil. Mas realmente tem uma diferença substantiva, né, em relação a você colar com o então candidato a presidente de 2018 que ganhou e um voto contra um outro candidato que na ocasião, na conjuntura, era o PT. Então, dada essa perspectiva inicial, né, e aí respondendo a sua pergunta, o Partido Novo ele continua com seus princípios, continua com seus diferenciais, continua fundamentando, né, e materializando aquilo que é um dos princípios fundamentais do partido, que é a visão de longo prazo. É óbvio que existem, né, e aí, evidentemente, mais em âmbito nacional, podem existir diferentes ideias, diferentes opiniões, não é? Você tem um ex-candidato que foi à presidência, que foi um dos fundadores do Novo, né, o João Amoedo, que tem a sua total legitimidade, a sua total importância, mas hoje ele é um filiado como outro qualquer, né, do nosso partido, evidentemente que ele tem a sua posição. Simultaneamente, né, ao mesmo tempo, você também tem um time muito grande, muito importante de deputados federais. O Novo tem 8 deputados federais lá no parlamento, 3 deputados federais representando São Paulo, né? Inclusive um deles, né, o Poit, líder, né, do Novo na Câmara, inclusive líder também da bancada paulista, né? Um partido, né, que tem como visão de longo prazo, né? Um partido que não pensa na próxima eleição, que pensa na próxima geração, né? Sem dúvida alguma ele cresce com essa pluralidade de opiniões, né? Então a conjuntura muda, né? Mas a gente tem que manter os nossos princípios. Então, não acho que o Partido Novo mudou. Eu acho que a gente continua com os mesmos princípios, com as mesmas ideias, né? Evidentemente que a conjuntura às vezes muda e você precisa se adaptar. Mas é importante manter os nossos princípios, os nossos valores. Até fazer uma correção, não, mas um ajuste de informação. Fui checar aqui, foi 2,5% dos votos que o Amoedo conseguiu no primeiro turno de 2018, que é muito expressivo por uma eleição que foi tão fragmentada, tinha muitos candidatos, tal. Então, quando eu usei a palavra inexpressiva, foi equivocadamente, não desmerecendo, muito pelo contrário, independente do resultado, qualquer votação ela é expressiva e ela representa um segmento da sociedade. Ele ficou em 5º lugar, inclusive, né, à frente de muitos, né, candidatos da política tradicional, né? Sim. O Amoedo tem... vamos dizer, alfinetado sistematicamente o governo Bolsonaro. E aí a gente entende que é natural que o grande expoente do partido, o último candidato a presidente, tudo isso natural na política. Claro. De alguma maneira ele representa o pensamento médio do partido. E aí a pergunta que eu faço é, você fazendo parte desse pensamento médio, você é uma liderança política municipal, regional aqui, e que de certa forma deve estar alinhada com das lideranças nacionais. Não tem nada que presta no governo Bolsonaro? Está tudo errado? Não, a gente sempre defendeu, né, o ministro da Economia, o Guedes, né, e teve no início da pré-pandemia, né, um excelente trabalho de reforma, né, do ponto de vista de gastos na parte de déficit fiscal, né, de reformas mesmo, né, e esse é um ponto, né, que infelizmente depois da pós-pandemia, né, ficou um pouco a desejar, não é? Até pelas reformas que tiveram que ser feitas, né, em razão, né, de todo o contexto que teve da pós-pandemia. Reformas, né, e
e posturas e políticas positivas, porque o país realmente precisa, de alguma maneira, não é, contrabalancear o auxílio emergencial, não é? Evidentemente, isso não se discute em hipótese alguma, né? Mas esse DNA do Guedes aí é uma coisa que a gente sempre apoiou, não é? Sobretudo desde o começo, né? Agora realmente ficou um pouco mais, a conjuntura ficou um pouco mais complicada. Ele também está, de alguma maneira, sentindo dificuldades, né, de tocar para frente as reformas, e não haveria de ser diferente depois de todo esse caos, né, da pandemia. Mas sim, a pasta econômica, né, é uma pasta que anda bem. Sim. Agora um pouco mais com dificuldade, mas é uma luz assim que se refletiu, se iluminou no início do governo, que a gente tem como o viés, né, a perspectiva do Guedes é aquela que a gente defende, né, de reformas, de menos do Estado, né, independentemente se a gente consegue concretizar isso não agora, né. A gente, e o que você está falando é importante, porque assim, o que se espera, né, do que eu considero a tal da nova política, o que eu espero da nova política tal, é pura e simplesmente aquela análise que a gente faz do próximo, né? Então, quando eu vejo um familiar meu, ele acerta, ele erra, então quando ele acerta eu elogio, quando ele erra eu critico e ajudo a construir uma melhoria. A política pragmática de antigamente, que continua acontecendo, talvez nunca antes tenha acontecido com tanta força, não tem nada de bom deste lado que eu vá elogiar porque eu estou do outro lado, e vice-versa. E, de certa maneira, o teu discurso aqui foi diferente. Você falou, na economia, e eu posso citar aqui, por exemplo, se eu perguntar para você do ministro Tarcísio, da infraestrutura, eu tenho certeza que você vai elogiar também, porque é um ministro que só tem elogios, é difícil, mas ninguém lembra de falar dele. O Amoedo, que se esperava muito dele vamos dizer, esse bom senso, é uma palavra está em desuso hoje em dia. Esse bom senso não tem feito, vamos dizer, o contraponto. Ele critica e não tem elogiado. Ele ataca, post desse final de semana, inclusive, ataca quem não concorda com o seu pensamento. Ataca as pessoas e não a liderança. Tem membros de todos os partidos, essa história do é gado, é não sei o quê. Quer dizer, desqualificando quem pensa diferente. Não é contrário ao que deve estar lá na cartilha. Para quem passa na provinha do Novo, deve ter lá em algum lugar, porque eu sei que é um partido sério. E aqui eu falo, até pessoalmente, a Fátima Portela, que é sua colega de partido aqui em Osasco, que é parente minha prima, né? Eu tenho uma admiração pela família Portela, por ela, pelo Noca, pela Neuza e tal. Eles não estariam envolvidos na política se não fosse alguma coisa muito séria, muito lícita. Então, por eu entender que o Novo é um sopro importante de esperança, que é legal e tal, é que eu fico às vezes chateado. Você não acha que de alguma maneira o Amoedo está dando um tiro no pé do projeto Novo, quando ele deixa de ter bom senso, ele radicaliza um discurso só para causar impacto numa próxima eleição? E aí tem até mais pergunta a respeito de próxima eleição? Isso daí, algumas pessoas do partido, né, têm se posicionado com viés crítico também ao que você colocou, né, em relação à postura do Amoedo, né. Eu acho, inclusive reitero e reforço, né, o Amoedo tem uma legitimidade muito grande no nosso partido, foi um dos fundadores do nosso partido. Perfeito. Né? No DNA do Partido Novo, é justamente as pessoas que nunca tiveram uma participação na política tradicional vieram da sociedade civil. O Amoedo referenda e reverbera isso no nosso partido. Né? Agora, na medida em que ele saiu, né, do Diretório Nacional, né, ele passou a ter uma posição como filiado como qualquer outro filiado. Né? Evidentemente tem todo esse bagagem, todo esse histórico. O que ele fala, sem dúvida alguma, tem uma repercussão muito grande, não é? E tem que a gente respeita a posição dele. Agora é importante a gente ver também o posicionamento, né, do partido como um todo também. Né? A gente tem o João Amoedo, que tem essa postura um pouco crítica, né, super respeitável. E quando você falou na Fátima Portela, né, inclusive uma satisfação para ela, um alô para ela, inclusive, né? Inclusive todas as mulheres do nosso partido, né? A gente teve, inclusive, o mês de março, o mês das mulheres no Novo, né? E
todo o que inspirou ela, inspirou também o João Amoedo e outras pessoas do partido. Eu acho que é o seguinte, acho que o partido é plural, né? Eu acho que essa perspectiva de opiniões ela é muito válida, não é? Que é importante a gente, na medida do tempo, conseguir a convergência, né, para um caminho e para as eleições de 2022, ao qual você está se referindo, né? Quem é candidato em 2022 à presidência? É o Amoedo? Então, mais ou menos, mais uma vez, a gente vai ter processo seletivo, né? Evidentemente que ele é, né, um dos grandes postulantes. É natural que seja. É natural que seja. Mas também, como é natural, né, que outras pessoas que tiverem a sua legitimidade quiserem postularem... almejem esse espaço. Sem dúvida alguma, né? E eu acho que é isso que faz, né? Isso que faz crescer um partido, né? Essa pluralidade, evidentemente que os nossos valores, os nossos princípios basilares a gente jamais deixa de lado, né? Mas agora a postura política, não é? Uma perspectiva política que algum tenha, o outro possa ter, não é? Acho que tudo isso a gente constrói, essa pluralidade a gente consegue construir e levar o partido, né, a avançar, né? O novo terá candidato a presidente, ponto? Ou existe aí algum tipo de namoro, por exemplo? Eu já vi um zum que poderia fazer uma composição e apoiar Danilo Gentili para presidente. O que você está ouvindo nos bastidores aí que você pode contar para a gente? Ninguém vai assistir, pode ficar sossegado. Não, isso tem essas conversas, tem esse diálogo, né? Inclusive, o Amoedo fez uma postagem relacionada a isso, né? Falou, né, que aí o palhaço não era ele, mas, né, o atual, né, presidente, enfim. Veja bem, o partido deve ir com o nome mesmo do Novo, né? Novo 30, né? A gente tem um diferencial muito grande relacionado à coligação também, né? Não que a gente não coligue, não que a gente não possa vir coligar com outros partidos, com outras agremiações, né? Mas é que um partido que não usa dinheiro público, não usa uma funda de campanha, né? Uma ligação nesse sentido estaria vinculada e condicionada a outros partidos e outras agremiações terem isso também, de ser um partido liberal, de direita, defender menos Estado, mais as pessoas, né? Então, eu acredito que a gente está num processo ainda muito precoce ainda, né? Evidentemente, já tem, né, um Amoedo que está colocando a sua posição política, né? E deve vir postulante, como deve vir outros candidatos à presidência também. E assim como no nosso estado de São Paulo, né? Os futuros postulantes a governador no estado de São Paulo, né? E a gente, né, tem alguns aí que a gente pode pensar mais para frente que seriam postulantes, né? Por exemplo, tem para mim que o Poit, por exemplo, né, que vem fazendo um excelente trabalho na Câmara Federal, não é? Seja um postulante muito, muito viável, né? O Vinícius Poit, deputado federal para São Paulo, né? O deputado Vinícius já está convidado a nos dar uma entrevista aqui também, para a gente, né, bater um papo. Fica através dessa entrevista, a gente encaminha formalmente depois através, né, vamos dizer, do partido aqui de Osasco e do coordenador regional, um pedido de entrevista também para o deputado, para falar um pouco desse macro. E aí eu vou parar de apertar aqui o Cadu dessa história macro e trazer para a nossa região esse papo, Pode falar, por exemplo. Uma menção rosa também aos nossos deputados estaduais também, né? O Reni, o Daniel, o Melão e o Sérgio Vitor, né? O Melão, inclusive, fazendo um excelente trabalho também na Assembleia. Melão que tá Ricardo Melão, na Assembleia Legislativa. No PL 85, por exemplo, fez projeto, né? Locomotiva São Paulo, o Melão está diretamente ligado nesse projeto aí com o Arthur Duval, com o Kim Kataguiri, não é isso? Ele foi vinculado, mas ele acabou não vindo, né? Acho que o Reni, né? Que ele não veio, o Reni veio, sim. Mas assim, eles estão são plataformas que a gente defende totalmente, né? Você realmente... Tem uma aproximação de MBL com o Novo aí nesse momento. Sim, há coisas, né, em comum, há coisas divergentes, há coisas divergentes, há coisas em comum, né? Porque normal, que é assim a vida. E é isso. Né? Aqui na região, você é coordenador regional, aqui quantas cidades o Novo participou da eleição para o Executivo? Para o Executivo em 2020? Olha, então, para você ver, né, a importância do nosso município, a importância de Osasco. Osasco foi o único município aqui das nossas 16 cidades que conseguiu bater as metas, né, para conseguir ter diretório, né, em 2019, 2020, participar das eleições, né? E só foi Osasco na ocasião. A gente teve 10 candidatos a vereador, né? E inclusive uma saudação aos nossos candidatos. E agora a gente está numa política, né, juntamente com o diretório estadual, de expandir, não é, esses diretórios aqui para os 16 municípios da nossa região, os mais 15 municípios, né? Carapicuíba, Barueri, Embu das Artes, né? E todas
esses municípios. Que é né? um trabalho muito difícil. Quer que eu fale? 10 vezes mais difícil você formar um diretório na base, numa cidade, 100 vezes mais difícil do que, por exemplo, você formar num estado. Parece estranho o que eu estou falando, mas não é. Porque na base o jogo é muito pesado. Para você conseguir trazer um candidato, às vésperas da eleição vira aquela coisa de todo mundo assedia, né, o candidato alheio, ainda mais depois dessa que não teve coligação, que você tinha que ter um número. Quantos votos total o Novo teve aqui? Teve quase 5 mil votos. 5 mil votos, 4.564 de... O partido que colocou com menos, se não me engano, foi o PSOL, você lembra o número? Acho que foram 9 mil votos, alguma coisa assim. Conseguiu um trabalho difícil, nós estamos falando de um pessoal de muitos anos aí. Eu posso estar enganado nos números, mas de maneira geral a gente sabe dessa dificuldade. Já foi uma vitória, viu, Edson? Posso te falar que já foi uma vitória a gente, Osasco, ter conseguido o diretório municipal. Em 2020, né, o que inclusive denota a importância da nossa cidade, nosso município, né, Osasco é a luz aí que se ilumina do ponto de vista estratégico também para os outros municípios, né, aqui da nossa região. E mais importante do que isso, né, eu te falo que muitos diretórios do Novo, né, pelo estado de São Paulo, muitos municípios regrediram para núcleo, né. E nesse primeiro quadrimestre, junto com os outros membros do diretório, junto com pessoas que são próximas ao partido, a gente conseguiu manter o partido, né, fazendo eventos, com muita dificuldade. Né? Então é uma conjuntura, mas a gente conseguiu se sobressair. Aqui, regionalmente, né, a gente conhece um pouco as plataformas, o discurso, a filosofia do Novo, quando você pensa no macro, no governo federal, políticas, né, liberalismo na economia. Vamos dizer que este peixe está bem vendido pelo Novo, muito pelo próprio Amoedo, que fez uma campanha propositiva, impactante, conseguiu uma votação interessante para um candidato completamente outsider, que não usa dinheiro público para a candidatura, etc, etc, etc. Localmente, o que pensa o Novo para contribuir numa gestão municipal? Até porque, quando você fala municipalmente, discursos como liberalismo na economia não cabe aqui. Exato. Qual é o diferencial do Novo quando você fala em município? Acho que uma das plataformas, inclusive, é a questão tributária, né? A questão do IPTU, né? Essa é uma das plataformas, né? Redução, né? do IPTU, redução muito não só do ponto de vista tributário, né, mas todo o tributo, né, ele inclui impostos, mas inclui taxas também, né, taxas administrativas. Então, reduzir, né, essas taxas, facilitar, não é? Tem muitos deputados estaduais, inclusive no Novo, né, esse é o primeiro ponto, né, essa questão aí do tributo, né, dos impostos municipais e das taxas. Né? Outra questão também, isso muitos dos nossos deputados fazem, tanto no âmbito federal quanto estadual, né, a ideia do revogaço, né. Você vai lá no municipal que tem de lei, né, que tem de várias leis, às vezes é uma bagunça, né, às vezes facilitar, não é? Menos às vezes é mais, né? Como a gente sempre costuma dizer, menos é mais. Sim. Né? Esse é um ponto, e a fiscalização também, né? Eu acho que o papel aí de um vereador, de um parlamentar, é a fiscalização, né? Tem, inclusive, a gente falou anteriormente a respeito do fórum, né? A gente teve aqui um trabalho de fiscalização, né, com o Melão, inclusive, né? E foi um trabalho que foi feito em conjunto e por intermédio, né, de um impulso dado pelos filiados do Novo em Osasco, né, a um parlamentar, uma autoridade do Estado, né, que veio aqui, inclusive, fez a fiscalização. Né? Então, fiscalizar também é um terceiro ponto. E é exatamente isso, né, porque às vezes a gente fica muito nessa questão principiológica, nessa questão de princípios, né? Isso, às vezes, para mim, para você, para quem está aqui no município, quem está aqui na localidade, às vezes fica muito abstrato, né? A gente precisa endereçar e trazer a política, né, para o cidadão de maneira simples e fazer as entregas de maneira concreta, né? Então, sem dúvida alguma, esses 3 pontos aí de redução de taxas, de tributos, né? Facilitar também a gestão, né, parlamentar e também a fiscalizar, né? Eu acho que são contribuições bem importantes. O Novo se notabilizou sempre por fazer, vamos dizer, ideia de defesa de ideias, defesa de pontos e até críticas, mas normalmente numa cordialidade. É uma característica, é uma coisa, vamos dizer,
da filosofia do Novo, não, e aqui não é uma crítica, tá? Mas, por exemplo, o PSOL é um partido questionador, tal, mas que ele cria fatos, factoides, situações de embate propositais, e isso é falado por eles, para dar notoriedade às causas que eles defendem. O MBL, por exemplo, a mesma coisa. Você viu esse final de semana, o Arthur Duval foi lá no meio da manifestação da Paulista fazer perguntas capciosas para as pessoas, e aí não cabe, eu não estou fazendo crítica porque eu, na época que fazia isso com o pessoal da esquerda, eu achava válido, acho válido agora também, ponto. Não indo para o lado da ofensa, está tudo certo. Mas são táticas desses dois perfis que eu falei. O perfil do Novo é um perfil mais brando. É uma coisa interna que é pregada por vocês ou, coincidentemente, isso acontece por, vamos dizer, agrupamento natural, né? As pessoas próximas, as pessoas que têm mais ou menos as mesmas características acabam se aproximando. A gente sempre costuma dizer e salientar isso, né? Que a gente tem um perfil de proposição, né? O Novo é um partido propositivo, né? De trazer ideias, de trazer soluções para os problemas da população. É um partido, né, dessa perspectiva propositiva, né? Não tão relacionado ao embate, né? Mas para você ver, por exemplo, a gente tem um parlamentar, né, muito atuante, né, do Rio Grande do Sul, né, o Van Hatten, né? Se você vê os discursos dele na Câmara dos Deputados, são discursos que realmente destacadíssimos e que realmente rasgam, né, o verbo, a retórica, justamente. Mas com um viés propositivo de solução, né? Não simplesmente pelo embate, não simplesmente pelo dissenso, né? E eu acho que isso também está muito relacionado aí, pensando inclusive em 2022, né? O Partido Novo defende muito o perfil ideológico, a gente defende muito a ideia das instituições. E como que isso se relaciona? Se relaciona a você, sem dúvida alguma, você não defender muito os ismos, né? Hoje a gente está numa conjuntura de muita dicotomia, né? De muita bipolaridade, né? E muito embora a gente tenha os nossos princípios do ponto de vista de liberalismo, né? A política é uma construção, né? A política é você achar, né, o denominador comum, né? Você colocar suas ideias, os seus princípios, né? Mas você precisa dialogar, né? Então é com esse sentimento que a gente tem realmente esse perfil mais propositivo, né? Muito bem. Cadu, eu quero agradecer e falar que, assim, a gente acaba criando ciclos, né, na imprensa, inclusive, que a gente só conversa sobre política regional, local, no ano da eleição. A Connect TV tem brigado para quebrar um pouco isso. A gente já tinha feito um ciclo de debates anterior à eleição de 2018, justamente para movimentar, para ouvir as propostas, tá? Para não ficar só preso à propaganda eleitoral. Então a gente se propõe a isso mesmo, fica um convite a todas as agremiações aqui, os representantes, preferencialmente os que representam regionalmente também, porque senão a gente traz uma pessoa de um partido de cada uma das cidades, as coisas se repetem muito. Mas os representantes regionais que venham bater esse papo para a gente fazer um exercício da política. A gente fala muito em política e a gente exercita muito pouco. E um dos exercícios que a gente tem que aprender, que a gente tem que fazer, é o de aprender. A gente ouve falar do Novo, mas pouco sabe um pouco mais a fundo do Novo. A gente ouve falar do PT, mas pouco sabe um pouco mais. A gente tem que aprofundar isso, independente das minhas crenças ou das crenças individuais das pessoas que compõem a Connect TV. A gente adora a democracia e vai exercitá-la sempre. Obrigado, Cadu. Quem quiser se aproximar do Novo, conhecer um pouco mais, militar, pode falar para a câmera ali como é que as pessoas entram em contato. Obrigado mais uma vez, Eudes, pelo convite, né? Acho que isso que você falou é muito importante, né? A gente falar de política, não é? Em ano que não seja eleitoral, necessariamente, né? Acho que a política está no cotidiano das pessoas, né? Está na vida das pessoas, e a gente não observa os problemas, sobretudo locais, né? Na nossa cidade, no nosso bairro, se não for pela política, né? Então é muito importante essa conscientização também. E, inclusive, salientar, não é, que a gente já está com um processo seletivo para abertura de candidatos futuros, né, em 2022, o processo seletivo já abriu, não é? Para você ir no site do novo.org, não é?
se pesquisar um pouco mais a respeito desse processo e vir com a gente. Também visite a nossa página do Novo, né, em Osasco, Novo SP Osasco, nosso Instagram, não é? E conheça mais as nossas ideias e conheça mais os nossos princípios, né? Existe um lema muito importante do nosso Novo 30, não é? Que é o seguinte, eu aproveito e faço o convite também pelo seu telespectador, né? Sair da indignação, não é? E ir para a ação. Então, saia da indignação e venha para a ação, venha Novo, venha 30. Muito obrigado. Bem. Obrigado, Cadu. Obrigado a todos os nossos telespectadores, internautas que acompanham sempre a Connect TV. Continuem com a nossa programação, continuem conectadas com a gente. Valeu!